Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Janete, aqui no canal eu dou dica de pinturas em fraldas. E no vídeo de hoje eu vou estar pintando essa linda coelhinha, a pedido de uma querida aí nos comentários, eu esqueci o nome dela. Ela me pediu para pintar um coelhinho. Aí eu trouxe aqui uma coelhinha, tá? Que eu vou fazer um kitzinho de fralda para menina e eu fiz essa linda coelhinha. O risco eu vou deixar disponível para vocês lá no Instagram artes.janete. Vocês vão lá e peguem o risco, façam a impressão e vem aqui acompanhar o passo a passo completo dessa linda pintura, tá bom? Então, espero que gostem do vídeo e fique aí com o passo a passo. Então, vamos à pintura desse desenho. Vamos iniciar aqui, vamos estar utilizando a cor azul bebê, tá bom? Nós precisamos de um pratinho aqui, já tá com diluente, tá? Que a gente vai trabalhar sempre com diluente. Pra gente iniciar fazendo fundo, a gente vai utilizar o azul bebê e também a cor marfim. Desculpe a minha voz, pois estou gripada, tá? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Ele é bem antigo, esse aqui é da marca Cássia 123. O número já tá apagado, é o número 10. Aí, você pode pegar um pituá. Aí, a gente vai pegar aqui o azul bebê. E vai trabalhar aqui, ó, em volta dessa nuvem, né? Onde tá a coelhinha sentada. Em movimentos circulares. Os movimentos circulares, a gente vai trabalhando. Vou pegar aqui no meu pratinho, ó. Aqui, ó, vou pegar o diluente, um pouco de diluente no pincel. E venho aqui, ó, trabalhando, né, em cima dessa tinta, esticando essa tinta aqui pra ir suavizando no contorno, tá? Eu não vou estender muito esse fundo. Aí, eu vou trabalhar dentro da faixa, tá? Da pintura, da fralda, né? A faixa de pintura de bordado que vem na fralda. Eu utilizo fralda cremer, tá bom? Pra estar fazendo as minhas peças. É a que eu acho melhor, né? Mas você usa aí a que você tiver, todas vão dar certo. E vou fazer aqui, ó, preenchendo o fundo. O meu aqui tá com uns grãozinhos mais escuros, porque esse azul bebê, fui eu que fiz o tom, que o meu tinha acabado. Aí, então, ainda tem uns gruminhos escuros, mas a gente vai esfumando aqui com o pincel que dá certo. Aí, vou trabalhar aqui o fundo assim, trabalhando com diluente, tá? Pra suavizar essa transição aqui da tinta. Aqui tem uns coraçãozinhos, mas eu vou passar a tinta por cima assim mesmo. Vou pegar aqui um pouco mais de azul bebê. Vocês podem estar sugerindo também outros desenhos que vocês querem aprender a pintar, tá bom? Aí nos comentários, como essa querida fez, eu esqueci o nome dela. Mas quando ela ver esse vídeo, deixa um comentário aí, por favor, tá bom? É que eu me esqueci o nome da pessoa que me pediu o risco de coelhinho. Aí, eu vou pegar agora o marfim, um pouquinho de marfim, e vou trabalhar aqui, ó, nessa parte de cima também, junto com o azul bebê e o diluente, tá? Vou preencher até a altura aqui no rumo da orelhinha aqui, ó, tá bom? Vou estar trabalhando esse fundo. Aí, azul bebê. Se vocês não tiverem, vocês podem mudar, tá? Essa cor do fundo também, tá bom? Esse aqui é só uma sugestão e eu já acostumei. O fundo que eu mais faço é utilizando o azul bebê e o marfim. E rosa bebê também, às vezes eu coloco, mas geralmente esse é o padrão que eu uso. Vou trabalhar aqui, agora um diluente. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, ele já tá bem gasto, ele é a numeração, ele é da Condor, numeração 8, tá bom? E vou fazer agora os cantinhos aqui, ó, onde o pincel não preencheu. O outro pincel que eu estava usando, né? E vou trabalhando agora,
dando acabamento nos cantinhos. Eu vou deixar assim por enquanto, né? E agora a gente vai fazer a nuvem. Para nuvem, a gente vai utilizar o branco. Todas as tintas que eu uso são da Acrylex, tá? E a cor cinza lunar para fazer a nuvem. Essa pintura aqui vai ser bem simples, sem muitas cores, poucas cores que a gente vai estar utilizando. O meu branco está um pouco grosso, aí eu sempre tenho um vidrinho assim com água na bancada para mim diluir minhas tintas. Até pingou aqui. Porque a gente precisa estar com a tinta mais fluida, né, pra gente estar trabalhando. Aí eu vou diluir aqui um pouco a tinta. Aí agora eu vou aqui, ó, preencher essa nuvem com o pincel 8 que da Condor. Eu vou aqui preencher essa nuvem. Com a nuvem, e vou pegar aqui agora o cinza lunar e vou fazer as sombras, tá? Vou continuar ainda com o meu branco e o cinza lunar. Agora, eu vou pegar também o rosé, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando a coelhinha, tá bom? Como eu disse, a cor que vai predominar aqui vai ser o branco, tá? O branco e o cinza lunar. Vou pegar um pincel menor. Vou pegar esse outro aqui da Condor, só que apagou a numeração. Eu acho que é o 6, não tenho certeza. Olha, que o desenho é pequeno, né? E vou pegar também esse outro aqui que, salvo engano, é o número 4 da Condor. Aí, vou pegar, encharcado de água ainda, vou pegar o branco. Esse aqui eu vou começar, ó, pelas partes que vão ficar por baixo, tá bom? Aí, eu venho aqui, eu vou preencher com o branco. Acho que ainda tá grande esse número 6. Eu vou pegar o número 4. Vou pegar ele. Esse aqui tá um pouquinho durinho as cerdas, que eu aparei. Mas, acho que vai dar pra fazer. Vou preencher com branco.
vai seguir a mesma lógica, tá? Da nuvem, fazendo, preenchendo com branco e fazendo sombra com cinza lunar, tá? Preenchi, vou pegar aqui, ó, no cantinho do pincel, um pouquinho do cinza lunar e vou vir aqui, ó. Aqui tá a divisória da patinha com a perninha e vou depositar, fazer uma sombra, depositar a tinta e fazer uma sombra. É muito pequenininho, mas dá pra gente fazer. Pego aqui, ó, de novo, venho aqui abaixo da patinha e faço uma sombra. Aqui também, próximo à roupinha, que tem, ela tá de macacãozinho, né? E aqui, ó, em volta desse detalhezinho da patinha também, vou fazer uma sombra. Não vou demarcar muito, porque eu quero que fique mais suave, porque depois eu vou vir com o cinza normal pra reforçar. Certo? Agora, eu dou a limpadinha no excesso de tinta aqui no paninho do lado, tá? Limpei meu pincel. Vou pegar aqui o rosé, um pouquinho, e vou pintar agora esse centro, que é esse detalhezinho da patinha, olha só. Começo aqui, eu deposito a tinta aqui embaixo e venho esfumando pra cima, ficando mais suave, tá bom? Vou pegar um pincel zero também, tá? E vou fazer as bolinhas que tem bem aqui. Sim, tem umas bolinhas só que no que eu passei a tinta apagou. Aí, vou fazer aqui os detalhezinhos também. Com esse rosa. Aqui também tem outro. Vou passar aqui também com pincel zero aqui, só vou dar uma reforçadinha aqui. Bom, vai ficar assim, gente. Ficou assim, lavo meu pincel zero e vou deixar ele de ladinho aqui. E agora, vamos continuar aqui. Lavo o pincel agora. E vou continuar aqui preenchendo o meu desenho. Vou passar nessa patinha. E vou fazer a sombra agora. Aqui. Se pegar tinta, pouquinho de tinta, sempre em cantinho de pincel. Se pegar muito, tiro o excesso. E venho aqui fazendo a sombra. Vou pegar branco de novo. E reforço aqui a minha marcação. E assim vou fazendo.
Nas orelhinhas eu segui o mesmo padrão das patinhas, preenchi com branco, fiz a sombra com cinza lunar, pegando a tinta no cantinho do pincel. E na parte central da orelhinha eu utilizei a cor rosé, depositei próximo ao lacinho e fui esfumando essa tinta em direção à ponta da orelhinha, para ficar mais suave esse tom. E assim seguimos preenchendo o rostinho da coelhinha com branco e fazendo todas as sombras com o cinza lunar. Quando vocês forem fazer a parte da bochechinha, a sombra no geral ali do rostinho da coelhinha, ou de qualquer outro desenho, se atentem a pegar o pincel, deixar o pincel na posição mais em pé, pega a tinta no cantinho do pincel, pegue pouca, porque é a parte da sombra, para você não escurecer demais o desenho. Porque se você colocar muita tinta e escurecer, aí fica difícil de clarear, deixar o tom mais claro. Então, vai pegando de pouquinho e vai fazendo ali a sombra para dar esse efeito de volume. Quando a gente trabalha luz e sombra, é para dar esse efeito de volume no desenho, para não ficar um desenho muito chapado. E essa é só a primeira etapa que a gente está fazendo, porque a gente vai vir aqui depois reforçando essa sombra quando o desenho estiver seco. Então, você vai ali trabalhando, né, com todo cuidado, com a tinta no cantinho do pincel, fazendo a sombra do desenho. Em volta do olhinho, você pega a tinta no cantinho do pincel e vai fazendo a sombra na parte superior do olhinho apenas, tá? Concentrando mais essa sombra mais nas extremidades do olhinho, nos cantinhos. Eu precisei narrar um pouco esse vídeo, gente, porque quando eu estava gravando, o meu esposo chegou em casa e começamos a conversar enquanto eu estava ali pintando. Eu continuei a gravação e tive que vir aqui narrar para vocês alguns pedaços. Não, o vídeo não ficou do jeito que eu queria, mas eu espero que vocês consigam pintar esse desenho. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui no comentário, que qualquer coisa eu regravo a aula novamente e trago aqui para vocês, tá ok? No lacinho, eu fiz a sombra com a cor rosé e depois continuei preenchendo com a cor rostinho de boneca, para depois ir fazendo o ponto de luz com a cor branco. Porém, vocês podem preencher primeiro o lacinho com a cor rostinho de boneca e fazer a sombra com a cor rosé depois, que dá certo também. E logo após você faz o ponto de luz com a cor branca.
pego um pouquinho da cor rosé, né? Vou lá no pratinho e tiro o excesso de tinta do pincel, deixo só o pincel sujinho. Aí eu venho ali e faço a bochechinha, o detalhe das bochechinhas da coelhinha. Logo após, eu venho preenchendo com o branco o olhinho, reforçando de novo, eu já havia preenchido antes, né? E vou pegar a cor azul bebê e fazendo a primeira camada do olhinho, da bolinha do olho. E depois eu pego a cor azul country e venho fazendo essa sombra na parte de cima do olhinho. Vocês podem usar também a cor azul caribe. Agora vamos preencher a roupinha da coelhinha. Eu estou utilizando a cor azul bebê para base. Eu pintei por cima da mamadeirinha porque a gente vai trabalhar uma transparência nessa mamadeira. Então, por isso que eu pintei por cima da mamadeira com o azul bebê. E depois a gente vai fazer a sombra com o azul country. Se não tiver o azul country, utilize o azul caribe, que é quase o mesmo tom para estar fazendo a primeira sombra. No lacinho do pescoço, a gente também vai usar a cor rostinho de boneca para preencher e a cor rosé para fazer a primeira sombra e a cor branco para fazer a luz, como a gente fez no lacinho que tá na cabeça da coelhinha. Cor palha. Vou pegar também a cor camurça. E a cor ocre ouro. Vou pegar aqui e preencher com a cor palha. E a cor camurça eu vou fazer a sombra. Essa parte aqui do bico. Na parte superior e um pouquinho do ladinho. Vou deixar o centro livre, que é onde eu vou fazer o ponto de luz. Com o branco. Pego um pouquinho de tinta e faço aqui um ponto de luz aqui mais no centro. Vou pegar o ocre ouro e vou fazer o detalhe aqui nessa base da mamadeira, do bico. E agora eu vou pegar também o branco e vou fazer um ponto de luz aqui no meio. Pronto, só isso. Depois que a gente aguardar a secagem, a gente vem dando acabamento, né? Fazendo, reforçando essas sombras. Não vamos reforçar muito, porque eu quero que fique mais suave essa pintura. Agora, a gente vai fazer os coraçãozinhos.
Para esses coraçãozinhos, eu vou utilizar aqui o rosa bebê para base. E vou fazer um teste aqui com o rosa antigo para ver como que vai ficar. Bom, eu vou preencher o coração com rosa bebê. Vou pegar aqui só uma espinha, um pouquinho de rosa antigo. Vocês podem substituir por algum outro rosa aí, pode ser o rosa chá, se vocês querem deixar mais claro, ou o rosa escuro. E vou fazer só essa sombra na base embaixo, e aqui nessa cavinha aqui, ó. E aqui eu só trago o sujinho do pincel pra essa parte. Vou pegar o branco e vou fazer o ponto de luz. Deposito ali a tinta, vou no paninho, tiro o excesso, deixo o pincel limpinho, sabe? E venho agora esfumando esse branco aqui no centro do coração. Feito isso, aí eu vou preencher todos os outros dessa mesma forma, tá bom? Preencho eles com rosa bebê. Vou preencher esse pequenininho também. O pequenininho não tem como fazer muito detalhe, então, vou fazer esse pequenininho aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui o rosa antigo. E faço um pequeno detalhe aqui também. Você pode pegar um pincel zero pra fazer, que vai facilitar. Vou só fazer uma manchinha assim, tá tudo certo. E um pontinho bem pouquinho de branco. Limpo o pincel. E dou só uma batidinha assim, só pra dar uma leve esfumada. Pronto. Vou fazer assim em todos os coraçõezinhos, ó. Aqui nessa lateral e na outra lateral. Bom, gente, aqui, ó, fiz o preenchimento, né, dos coraçõezinhos, fiz o preenchimento de todo o desenho. Feito isso, eu vou aguardar a secagem total dessa pintura, tá? Pra depois voltar com vocês pra gente estar finalizando, tá ok? Então, vou aguardar aqui a secagem da minha pintura e volto com vocês depois, tá ok? Oi, pessoal, voltamos, vamos continuar aqui. Agora a pintura está totalmente seca, vamos fazer o reforço das sombras que a gente fez. Com a mesma cor aqui, eu tô fazendo a roupinha, o azul country. Eu venho reforçando a sombra que a gente fez na primeira etapa. Como eu quero que fique mais suave, então eu vou reforçar com o mesmo tom que eu usei na primeira etapa, tá bom? Vou reforçar a primeira sombra e a luz também. Os pontos de luz. No olhinho eu vou usar aqui o azul petróleo para fazer a sombra, reforçar a sombra aqui na parte superior. Vou dar uma umedecida no pincel, seco e venho aqui agora esfumando. Esfumando. Vou pegar só um pouquinho desse azul petróleo e vou vir aqui nesse cantinho aqui e vou fazer uma sombra bem pequena. Aqui abaixo também, um bumbumzinho. E aqui nesse cantinho. Aqui, um pouquinho aqui debaixo do lacinho. Aqui eu já havia reforçado já com o azul country, tá ok? Feito isso, vou guardar minha tinta, que agora eu não uso. Não, ainda vou usar o azul country pra reforçar aqui, ó.
no fundo, aqui nesses cantinhos, eu vou usar azul country, vou reforçar também um pouquinho aqui. Se não tiver o azul country, pode ser o azul caribe. Aí, vou reforçar em alguns pontos aqui também, na parte de fundo aqui também da nossa pintura. Só alguns cantinhos, só perto da nuvem. Aqui, um pouquinho aqui abaixo da orelhinha. Tiro o excesso no pano e esfuma. Aqui também. Pronto. Agora sim. Eu vou pegar aqui um outro cinza. Vou pegar esse cinza. O vidrinho ele molhou, mas é um sol cinza, tá? Da mesma marca, Acrylex. E vou fazer agora, reforçar a sombra aqui da coelhinha, tá bom? Aqui nessa parte de cima, na cabeça dela, tem um pedacinho. Aqui na orelhinha, próximo ao lacinho. Vou pegando de pouquinha tinta. E vou reforçando algumas áreas onde eu fiz a primeira sombra. Então, só um detalhezinho pra diferenciar da nuvem, tá? Esse tom de cinza aqui. Só um pouquinho mesmo, só pra dar um destaque. E dar mais profundidade ao desenho. Ao efeito de volume também. Aqui na bochechinha eu vou passar um pouquinho. Aqui desse outro lado também. Só a risquinha. Gente, eu peço para vocês me ajudarem aí compartilhando esse vídeo, os demais vídeos que vocês assistirem aqui para me ajudar a chegar a 500 inscritos. Batemos aí os 201 inscritos. Aí, eu peço para vocês que me ajudem aí compartilhando, se inscrevendo, você que não é inscrito, curtindo, comentando. Isso ajuda aqui o canal a crescer e chegar em mais pessoas. E me dá um ânimo a mais de estar gravando para vocês. Mas estou feliz com essas 201 pessoas que estão aqui inscritas no canal, já me deixa bastante feliz. Aí eu venho aqui reforçando só em alguns cantinhos, tá, gente? Não é em todas as áreas onde a gente fez a sombra, não. Porque eu não quero deixar muito escuro. Quanto mais a gente for reforçando e não puxa demais, senão vai escurecendo muito o desenho. A intenção é não deixar muito escuro, né? Aqui nesse cantinho também. Só sujinho assim do pincel. Aqui só com sujinho eu vou dar uma... Aqui também, próximo ao olhinho, só um pouquinho, uma esquinha no cantinho de fora do olho. Abaixo aqui no narizinho. Bem pouquinho, só o sujo do pincel. Vou fazer umas manchinhas aqui no rabinho. Pronto, agora eu pego o branco e venho também reforçando a luz em algumas áreas. Aqui assim, movimento circular, vou fazendo aqui o ponto de luz aonde eu quero. Aqui na mãozinha para dar esse efeito de volume.
aqui na patinha também. Aqui na testa. Minha tinta tá com uns gruminhos no meio, a tinta branca. Vou aqui reforçando essa primeiro ponto de luz. Aqui também na bochechinha. Aqui também, um pouquinho. Na orelhinha aqui, ó. Nessa parte aqui. Também vou reforçar essa luz. Aqui dentro dela, aqui nessa parte de baixo. E vou esfumando. Aqui nessa outra, também vou fazer assim, movimento circular aqui nessa área aqui, ó. Depois eu vou deixar na descrição todas as cores que eu utilizei nessa pintura, tá? Pra facilitar pra vocês os materiais que eu usei. Aqui também vou fazer um detalhezinho aqui. Aqui no queixo. Falta essa patinha aqui também. Pra mim fazer um ponto de luz, reforçar, né? E aqui o rabinho também eu vou fazer aqui, ó. Vamos reforçar esse ponto de luz. Vou pegar ainda um pouquinho desse cinza aqui e reforçar aqui nessa área aqui, na parte de baixo dessa orelhinha. E também aqui um pouquinho aqui na pontinha aqui, ó. Aí vai ficar assim. Agora, a gente vai reforçar a nuvem, aproveitar que a gente tá com branco. Eu vou pegar o próprio cinza lunar. Desculpa os barulhos, que meus filhos já estão em casa. O horário que eu já tô gravando já é à tarde, né? Eles já estão em casa. Vou reforçar também com o cinza lunar em alguns lugares aqui, ó. Próximo ao rostinho. Aqui onde ela está sentada. Não vou reforçar muito porque ela já tá bem marcadinha essa nuvem, né? Então, não quero deixar demais. Eu só vou reforçar nessas áreas aqui, ó, onde ela tá sentada mesmo. E aqui, nesse cantinho. Agora, eu vou pegar um outro pincel maior, número 8. E vou pegar aqui o branco, eu vou diluir um pouco esse branco que eu tô achando ele grosso. Vou diluir. Pra ficar melhor pra gente trabalhar. Então, os gruminhos que ficou aberto aqui, aí ressecou, né? Aí fica esses gruminhos. Aí, eu vou pegar agora o branco e venho aqui, ó, reforçando nessas áreas a luz. E venho trabalhando agora o movimento circular. Como ela tá bem diluída, ó, fica até melhor pra trabalhar. Aqui também, ó. Vou marcando esse ponto de luz. A hora que secar, vai ficar mais claro. E se eu achar necessário, eu venho aqui e reforço ainda mais esse ponto de luz. Pra deixar essa nuvem mais clara. Aí, vem aqui, ó, fazendo onde eu deixei os pontos de luz na primeira etapa. Eu venho reforçando agora com um branco. Aqui, assim.
eu vou chegar um pouquinho mais pra cá, nessa sombra. Porque ainda ficou muito grande os pedaços de sombra aqui. Aqui também. Não vou usar mais esse cinza, vou colocar pro lado. Vai ficar assim, gente, ó. Esse é o que a gente vai fazer na nuvem, tá? Só isso. Depois a gente só vem fazendo o contorno. Ainda, o branco eu vou usar bastante aqui ainda pra reforçar a luz. Daí, agora a gente vai reforçar o lacinho. A sombra do lacinho. Nesse caso, eu vou usar o rosa antigo, tá bom? Pra reforçar a sombra do lacinho. O cantinho aqui. O pincel assim, eu vou pegar só e marcar aqui onde eu quero. Fazendo esses tracinhos assim, esse efeito. Tipo de franzidinho do lacinho. Venho com o cingido do pincel e faço aqui, reforço nessas pontas aqui também. Só isso. E repito mesmo do outro lado. Pronto. Agora eu vou pegar o branco. Deposito um pouquinho, se ficou muito, aí eu limpo o pincel no paninho e venho aqui fazendo movimento circular, esfumando essa tinta, para não ficar marcação. Aí pego mais um pouquinho, e vou do outro lado e repito a mesma coisa. Aqui eu acho que ainda precisa um pouquinho mais. Aí, vou fazer uma luz mais concentrada aqui nessa parte. Prontinho. Vou fazer o mesmo com o lacinho aqui amarradinho no pescocinho dela. Essa coelhinha. Faltou esse detalhezinho nesse outro. Aí, agora eu pego o branco, reforço a luz. O meu tá bem líquido aqui, mas dá pra fazer. Vou reforçar aqui nesse miolinho do outro aqui na cabeça dela. Como vocês veem, ó, o tecido vai absorvendo a tinta e vai clareando. Aí a gente vai reforçando se precisar. Agora, eu vou pegar o rosa, o rosé, e vou reforçar a sombra da orelhinha. Da orelhinha e nas patinhas. Onde eu, aqui ó, nessa parte aqui próximo ao lacinho. Vou reforçar apenas com ele mesmo, tá bom? E vou reforçar também aqui nas bochechinhas. Só com o sujinho do pincel mesmo. Movimento circular, reforço. E venho agora aqui nas patinhas, ó, reforçando aqui também.
Passar um pouquinho dele aqui nessa ponta desse lacinho. Fazer esses detalhezinhos aqui. Pronto. Aí, eu havia esquecido aqui na roupinha, porque eu preciso que ela esteja seca pra fazer a mamadeirinha transparente. Então, eu já vou fazer aqui antes de eu continuar nas outras partes. Eu vou pegar o branco, que ele já tá bem diluído, um pincel 0. E vou fazer aqui uns coraçãozinhos. Pela roupinha dela. Feito isso, agora eu vou fazer uns pontinhos. Já era pra ter feito, antes de continuar, os reforços da sombra nas outras partes, porque daí já ficaria secando, porque eu preciso que fique bem seco nessa área aqui, porque é onde eu vou fazer a mamadeira ainda transparente. Aí precisa estar bem seco. Pronto. Aí agora eu vou aguardar aqui a secagem e vou pegar o meu preto. Os coraçõezinhos aqui das laterais, eu não vou reforçar a sombra, não, tá bom? Pra mim já tá bom. Aí eu vou só depois reforçar a luz. Vou pegar aqui o preto, o cabo do pincel, e vou fazer aqui, ó, a bolinha central do olhinho. Vou depositar aqui a tinta, depois eu arrumo com a ponta do pincel. Pronto. Agora, vou pegar aqui e vou fazer, ajeitando aqui, essa bolinha do olho preto. O pincel 0, tá? Que eu estou usando. Eu tô posicionando o olhar dela nessa direção aqui dos coraçãozinhos. Eu olho aqui pela câmera, vejo se está bom. É uma dica para vocês verem se está tudo para a mesma direção, o olhar do seu desenho. Pegando a câmera do celular, tá? Posicionando em cima, aí você vê se está tudo certinho, a direção do olhar do seu desenho. Tá ok? Feito isso, vou deixar aqui quietinho, secando. O certo já era pra mim ter feito isso aqui lá na primeira etapa, que já estaria sequinho pra mim fazer os contornos, mas eu não fiz, esqueci, mas não tem problema. Só fazer o contorno agora com cuidado, pra não borrar esse olhinho. Pronto, agora eu vou pegar a cor rústico. Vou diluir, peraí, só um instante. Vou diluir ela um pouco. Aqui já 2 gotinhas. Aqui em casa tá cheio dessas formiguinhas, aí fica andando nos vidrinhos de tinta aí. Aí vou diluir bem.
tentar fazer o contorno com esse pincel zero aqui mesmo que eu estou. Vou pegar aqui agora com a mão leve. Vou fazer aqui, ó, pequenos tracinhos. Deixa eu esticar aqui, como eu uso um pano entre a tábua e a fralda, aí não gruda direitinho. Vou pegar o pincel, venho aqui com a mão leve, venho... Esse pincel aqui meu não tá muito bom, vou trocar ele. Ele não tá muito bom, os traços dele tá muito grosso, eu vou pegar outro. Deixa eu ver aqui um que eu sempre utilizo. Vou pegar esse aqui da Condor. Pra mim, esse aqui é um que eu gosto muito pra fazer contorno. Sai mais levinho, mais fininhos os traços. Que o zero, ele acaba saindo meio grosso. Eu vou aqui, ó, fazendo agora o contorno da minha coelhinha. Nessa parte que eu fazendo pequenos traços, assim. Ainda tá grossa essa tinta, vou diluir um pouquinho mais. O contorno precisa de tinta bem diluída, senão dá ruim. Vamos lá, vamos testar. Eu vou fazer aqui já o contorno do coração. Minha mão está trêmula hoje, tô com as minhas tremedeiras atacadas hoje. Aí fica meio complicado pra fazer o contorno, mas vou tentar aqui pra finalizar esse vídeo pra vocês, pra editar e subir depois no canal. Vou fazer o contorno com a mão leve, tinta bem diluída. Quando a tinta não tá bem diluída, fica desse resultado aqui, ó, fica grosseiro o contorno. Aí, vou fazendo agora aqui o contorno da minha coelhinha. Limpa o excesso de tinta, tá? No pincel, se for necessário, estiver muito carregado. Aí depois você volta e continua pegando tinta e fazendo seu contorno. Faz uns pequenos tracinhos aqui bem suave acima do focinho. Agora eu vou fazer o contorno dos olhinhos. Puxo os cílios.
aqui embaixo desse molhinho, vou fazer só um tracinho assim. Vamos pro outro. Sempre limpe o excesso, tá, de tinta do pincel quando ele fica muito carregado. Aqui eu fiz só esse tracinho aqui abaixo, né, da íris do olhinho dela, né, da coelhinha. E assim continuo com pequenos traços, puxando, fazendo o contorno da nossa coelhinha. Agora eu vou pegar o branco e vou vir aqui, ó, fazer o ponto de luz aqui no olharzinho, no olhar da coelha. E aqui abaixo, essa bolinha preta do olho, que eu já esqueci o nome dele. Eu coloco, faço um traço assim, ó, um ponto de luz. Aqui no focinho também vou fazer um tracinho. Nesse lacinho da cabeça, eu vou fazer aqui, ó, uma estampinha de tipo um xadrez, uns risquinhos assim, pra dar um charmezinho. Bem leve mesmo. Vou fazer tipo um xadrezinho. Vocês podem fazer isso aqui antes de fazer o contorno, tá? É que eu decidi agora, eu ia deixar sem, mas olhando agora o desenho, acho que precisa desse detalhezinho aqui. Pra dar um tchan mais. Agora, em um pratinho, você coloca uma gotinha de diluente, molha o pincel no diluente, umedece bem. Pega ali no cantinho do pincel um pouco de tinta branca, bem no cantinho do pincel, e vem depositando a tinta na lateral ali da mamadeira. E depois você pega e esfuma essa tinta pra dentro, puxa pra dentro da mamadeira. Aí molha de novo ali no diluente e vai passando por cima dessa tinta que você depositou na mamadeira pra ficar melhor, pra você deslizar o pincel
esfumando essa tinta para dentro. Lembrando que a pintura tem que estar totalmente seca para fazer essa transparência, tá? Senão não dá certo. Aí você pega o diluente, preenche todo o restante da mamadeira e depois vem ali pegando a tinta branca e fazendo o detalhe na lateral da mamadeira. E sempre que achar necessário, me desce o pincel novamente no diluente para esfumar melhor essa tinta branca. É o diluente que vai dar o efeito de transparência. Aí, agora, a gente vai fazer ali um líquido dentro da mamadeira. Eu pego o branco e faço ali, passo na metade da mamadeira para deixar ali mais concentrado para imitar um leite. Aí, eu pego um pouquinho de cinza lunar para a gente poder fazer uma sombra, para dar um destaque melhor nesse líquido dentro da mamadeira. Agora, com o pincel filete da Condor, o número 000, referência 123, e a tinta branca bem diluída, eu faço contorno da mamadeira, do líquido também, né, que é o leite que a gente fez na mamadeira, todos num ponto de luz na lateral. E assim vai ficar a nossa pintura. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo. Tchau, não esqueçam de curtir, tá bom? Compartilhar. Beijos!